A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos. Tudo bem? Estamos gravando essa videoaula hoje em relação à lição 6 das revistas dos varões, que tem como título: O Inimigo Desafia os Salvos. Os irmãos que tiverem essa revista aí, podem abrir lá a lição 6 para poder acompanhar junto, ok? Poder acompanhar junto. Vamos lá. A introdução diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. 1 Samuel 17, versículo 10. Quando se fala de disse mais o filisteu, esse filisteu tá dizendo que foi o Golias. Golias que falou isso. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Por que ele falou isso? Será porque ele falou isso, dai-me um homem? Porque ele viu que todos que estavam ali para a peleja, todos os judeus, eles estavam correndo de Golias. Por causa de quê? Por causa da grande estatura dele, por causa do posicionamento dele, por causa das armaduras dele, era tudo grande, tudo grande. Então, o que acontece? Eles estavam todos correndo. Todos eles estavam correndo. Aí ele falou: dai-me um homem, caramba. Ele foi audacioso, não foi, meus amados irmãos? Ele foi abusado, não foi, meus amados irmãos? Quando ele falou: dai-me um homem, não tinha homem ali não? Para lutar contra ele? Dai-me um homem, que isso? Ah, no decorrer da lição, nós vamos ver o desfecho dele. No decorrer da lição, vamos ver como aconteceu, o que aconteceu com ele. Ok, meus amados irmãos? O que aconteceu com esse abusado? Ok? Tá? Vamos lá. Introdução. A Igreja do Senhor Jesus Cristo vive constantemente sendo desafiada. Isso é uma verdade. Não são provocações carnais promovidas por homens, mas desafios de natureza espiritual. Embora, em algumas circunstâncias, pareça que são homens que estão agindo contra a igreja, na verdade são incontáveis forças do mal que procuram desestabilizar o povo de Deus diante de desafios do inimigo. Como deve ser nossa reação? Como deve ser essa nossa reação de combater, né, esse desafio de Satanás constantemente em nossas vidas? É uma constante, né, meus amados irmãos? Constantemente Satanás está tentando nos derrubar, tentando nos fazer parar da nossa caminhada, tentando fazer nós perder a fé, entendeu? Em Cristo Jesus. Mas vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando, que com certeza nós alcançaremos a vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Ok, meus amados irmãos? Vamos lá. O tópico 1 está escrito assim: entendendo a nossa luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados. Efésios 6, 12. Se não compreendermos que a natureza da nossa luta é espiritual, estaremos fadados ao fracasso. Aqueles que não têm percepção dessa verdade não podem ter vitórias. Mateus 17, 21. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Nós temos que sempre estar com o pensamento ligado a Deus, sempre estar com aquela percepção, sempre estar com aquela sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que tudo que acontece nas nossas vidas para nos afrontar não é carnal, não é algo material, é algo espiritual, ok? E coisas espirituais se combate com o quê? Com coisas carnais? Não. Não. Se combate com o quê? Com coisas espirituais também, algo espiritual também. Ou seja, com oração e com palavra. Ok, meus amados irmãos? É com oração e com palavra que derrubamos o inimigo das nossas almas. Ok? Vamos lá. Eu tive uma experiência também com uma certa pessoa que me afrontou, entendeu? Que estava com raiva de mim, com ódio de mim, sem eu fazer nada com ela. Eu consegui, entendeu? Com a força de Deus, contornar a situação. E pelo nome de Jesus Cristo, sair vitorioso.
eu orei a Deus, mas no começo eu pensei até em debater com essa pessoa, tirar satisfação, mas logo tive a percepção, logo tive a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, e vi que era algo espiritual, então tinha que ser combatido com algo espiritual. Então eu fui pro joelho, meus amados irmãos, eu fui orar. Então Deus nos deu a vitória. Ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa a ele, nós nos entendemos e hoje nós falamos um com o outro e o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi glorificado no céu e na terra. Ok, meus amados irmãos? Vamos sempre guerrear as nossas lutas com armas espirituais, ou seja, espiritual com espiritual, ok? E mesmo que seja algo para te afrontar no lado material, por exemplo, como pessoas, nós temos que ter o discernimento que por trás desse algo material tem algo espiritual, ok, meus amados irmãos? Ok? Vamos lá. Continuando aqui. O texto de 1 Samuel 17 ilustra bem a batalha que se trava entre o povo de Deus e as hostes inimigas. Os israelitas estavam sendo ameaçados pelos filisteus. A expectativa do confronto era iminente, mas os judeus estavam muito atemorizados por causa de um homem chamado Golias. Sua personalidade e comportamento revelam como o diabo também age contra os cristãos. Ou seja, o povo judeu estava, como nós já falamos, o povo judeu estava com medo de Golias. Como falei, por causa da estatura dele, de tudo grande dele, ok? Então, o diabo também ele usa dessas artimanhas contra nós também, contra o povo de Deus. Ele chega, tenta crescer diante de nós para tentarmos... chega a crescer diante de nós para nos atemorizarmos, para ficarmos com medo. Mas nós temos que, com a palavra de Deus, nós temos que, com a força que Deus nos deu, para derrubá-lo. E saímos vitoriosos, sim. Tá? Saímos vitoriosos, sim. Ou seja, quem está mesmo alicerçado na palavra de Deus, quem está mesmo alicerçado com Cristo Jesus sai vitorioso. Ok? Tá? Vamos lá. Continuando a nossa lição aqui. O tópico 1, letra A. O inimigo é amedrontador. De estatura elevada, habilidoso na guerra, Golias sabia que dificilmente alguém teria condições de, numa luta com ele, sair vitorioso. Aproveitou-se disso para, por 40 dias pela manhã e à tarde, desafiar o povo de Deus. Então Golias, mesmo antes da luta, mesmo antes de lutar, ele já se sagrava vencedor, ok? Não pode acontecer isso. Ele não pode cantar vitória antes do tempo. Não pode sair vitorioso antes mesmo de lutar. O único que sai vitorioso antes mesmo de lutar é o nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso. O Criador de todas as coisas, tem tudo sob o controle. Ele ganha a luta sem lutar. Sai vitorioso sem lutar. Ok, meus amados irmãos? Vamos lá. Letra B. Ainda do tópico 1. O inimigo é enganador. Golias passava a imagem de guerreiro, invencível, homem a quem nenhum outro poderia enfrentar e sair vivo. Era cheio de astúcia. A armadura que ele trazia já causava um tremendo impacto sobre seus oponentes. Então, é o que eu falei com os irmãos no começo. A armadura de Golias, tudo em Golias era grande. Ele era alto, mais de 2 metros. A espada dele, eu acho que era do meu tamanho ou maior ainda. As armaduras, o escudo, tudo. Então, dava um certo medo nos judeus. Ok? Porque uma coisa é os judeus guerrear com pessoas do tamanho deles, okay? com a mesma situação deles. Outra coisa é guerrear com um gigante, uma imensidão de homem. Dava medo, sim. Eu tenho certeza que dava medo, sim. Ok? E se a gente estivesse no lugar dos judeus? Se a gente estivesse lá no meio também, será que nós sentiríamos medo dele? Será que eu sentiria medo? Será que você sentiria medo?
será que nós sentiríamos medo? Porque ele atemorizava, ok? Mas, assim, Deus usou quem? Deus usou Davi para vencer o gigante. E ele ficou meio pensativo, Golias, porque quando viu Davi veio sem arma, Davi veio sem, ou seja, sem escudo, sem espada, sem capacete, sem nada. Aí o Golias se exaltou, né? Mais ainda, né? Ficou orgulhoso mais ainda. Falou assim, ué, cadê os homens? Eu vou dar esse garoto para os cães comerem. Entendeu, meus amados irmãos? Não podemos subestimar as pessoas, ok? Às vezes nós vemos aquela pessoa tão pobrezinha, tão franzininha, assim, por exemplo, num cantil da igreja, assim, louvando o Senhor em espírito e verdade, muitas vezes olhamos para eles e falamos, poxa, coitados, coitado, não tem nada, é pobre, não tem, parece que não tem perspectiva nenhuma de vida. Mas, meus amados irmãos, Deus pode usar poderosamente aquela pessoa que está ali atrás, que não tem nada, entendeu? É pobrezinha. Deus pode usar poderosamente. E isso nós não podemos ter dúvida disso. Como Deus usou Davi perante Golias. Davi, humanamente falando, não tinha chance nenhuma contra Golias. Não tinha chance nenhuma. Ok? Primeiro, estatura era infinitamente diferente, distinta, uma da outra, de Davi contra Golias. Mas Davi foi no nome de Deus. E Deus deu vitória. Foi com autoridade. Viu o gigante e não teve medo. Não teve temor. Partiu para cima. E é assim que nós devemos ser contra o inimigo das nossas almas. Ele vem com várias coisas, porque ele é astuto, né? Ele vem com várias coisas para cima de nós, querendo crescer. Mas nós vamos no nome de Jesus e saímos vitoriosos. Você crê? Eu creio. Okay? Vamos continuar aqui a nossa aula. Tópico 2. Momento que exigem definição. Quando estamos para enfrentar o inimigo cara a cara, não pode haver incertezas, indefinições. Ou seja, quando estamos cara a cara com o inimigo, nós não podemos ter dúvidas se nós vamos conseguir vencer ou perder. Ok? Nós temos que partir para cima dele já com pensamento de vitória, com força, com garra, determinação, junto com o nosso Cristo Jesus, que é o nosso advogado, junto com Deus. Deus garante a vitória, então nós temos que ir já com a mente já de vitorioso, ok? Para cima do inimigo das nossas almas. E conseguimos vencer sim, tá? O tópico 2, letra A, define uma das coisas que devemos ter para podermos guerrear. Ou seja, tem que ter os lombos cingidos. Ou seja, isto significa que os judeus precisavam estar vestidos, prontos para partir a qualquer momento. Não somos diferentes, precisamos estar preparados também, pois a luta é constante e precisamos ter consciência disso. Ok? Lombos cingidos. B. Sapato nos pés. Sem calçado, a pessoa se torna muito mais vulnerável. A ordem bíblica é calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ok? Então nós temos o que? Nós temos que ter o nosso calçado de Cristo, para podermos pisar na serpente. Tá? Porque se você for descalço, despreparado, a serpente vai te dar uma mordida. Vai dar uma mordida no seu pé. Ok? Vai dar uma mordida no meu pé. Então, temos que ter os sapatos. Ok? Deu para entender? C. Cajado na mão. O cajado era um instrumento extremamente útil numa sociedade oriental dedicada principalmente à criação de ovelhas. Ok? Como era o caso de Israel? Servia para proteger, para conduzir e corrigir o rebanho. A palavra de Deus é esse cajado para o crente. Precisamos tê-la na mente e no coração,
para poder agradar a Deus e vencer o inimigo, ok? Então nós temos que ter esse cajado, ou seja, esse cajado é a palavra de Deus, ok? Nós temos que ter a palavra de Deus em nossa mente para podermos lutar contra Satanás, contra as astutas ciladas dele, ok? Se nós não temos a palavra de Deus, que é uma das principais coisas, nós não vamos poder guerrear contra ele, ok? Nós vamos ficar perdidos, nós vamos ficar... E uma vez perdido, nós vamos ficar atemorizados, nós vamos ficar com medo e não vai sair nada. Não vai acontecer nada, não vamos sair vitoriosos. Então nós temos que ter a palavra de Deus gravada na nossa mente. Isso daí se adquire como? Estudando sempre a palavra de Deus, olhando sempre, desfolhando sempre a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos continuando aqui. O tópico 3. O que Deus espera de nós. Vamos ler agora o que Deus espera de nós. Satanás é o acusador dos salvos. Ele ousou desafiar a retidão de Jó diante de Deus. O Senhor permitiu que, por um certo período de tempo, Satanás ocasionasse algumas situações muito desconfortantes para Jó. Vítima de desastres alarmantes que provocariam distúrbios em qualquer um de nós, ele foi forte o suficiente para não se abalar pelas circunstâncias. Então, o que acontece? O que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Espera que nós não nos abalemos pelo quê? Pelas circunstâncias da vida, pelo que acontece em nossas vidas de ruins. As lutas, as provações, as perdas. Deus não quer que nós ficamos abalados, porque uma vez abalado, nós podemos o quê? Se esfriar de Deus, de Cristo Jesus, e uma vez esfriado, podemos cair no mundo. Ok? Essa é a verdade. Então não podemos ficar abalados. Ok, meus amados irmãos? E Jó não ficou abalado de forma alguma. Não ficou abalado. Teve aquelas lutas todinha na vida dele, entendeu? E ele se manteve firme, com fé em Deus, com o propósito de sair vitorioso. E ele foi vitorioso. Ok? É impressionante ver suas reações e como administrou a situação de luta em que esteve, no caso Jó, ensinando-nos que a perda dos bens não pode levar à perda da fé, ok? Por mais que você perca alguns bens, você não pode, nós não podemos nos abdicar da fé, nós não podemos perder a fé, porque nós temos que olhar para o alto, que para o alto vem o refrigério, para o alto vem o socorro de Cristo Jesus. B. É essencial entender a vontade de Deus no meio da crise. Ok? Tudo que acontece em nossas vidas é da vontade de Deus, é da permissão de Deus. Por exemplo, o que está acontecendo agora no mundo, esse negócio de coronavírus, é uma permissão de Deus. Tanto que não tem remédio, não tem medicamento nenhum para... Não existe medicamento nenhum para a cura desse mal. Então, nós vemos que é o que? É uma vontade de Deus. Deus autorizou acontecer isso, entendeu? Para provar-nos, entendeu? E provar mais ainda o mundo, ok? Botar o mundo na prova, ok? Então, nós temos que entender que tudo que acontece nas nossas vidas é da vontade de Deus. E Deus nos garante a vitória. C. Enfrentar a doença com esperança no socorro divino. Ok? Então acontece, Jó perdeu tudo, Jó ficou doente, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu cabeça de gado, Jó perdeu tudo de uma vez e num curto espaço de tempo. Ok, meus amados irmãos? Não deu nem tempo do Jó respirar entre uma perda e outra. Foi tudo rápido. Ou seja, eu não sou pai ainda, mas imagine, meus amados irmãos, perder 10 filhos de uma vez numa tacada só. Que paulada na cabeça, né, meus amados irmãos? De uma vez só, é muita coisa, né? Se desestabiliza legal o homem, sim, mas ele não se desestabilizou, ele ficou ali, ó, Jó ficou ali, querendo na vitória, querendo que Deus iria o restituir,
entendeu? Daquelas perdas. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Vamos lá. Já estamos quase já encerrando a nossa lição. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ok? Fazer uma suposição para os irmãos entenderem. Ou seja, faz de conta que você é esse copo aqui cheio d'água. Você é o copo e essa água aqui significa as bênçãos do Senhor em sua vida, ok? Significa as maravilhas do Senhor em sua vida. Deus te abençoando poderosamente, ok? Então, Deus, Ele chega e quer te provar, quer fazer provação de você para ver se você está o servindo verdadeiramente em espírito e verdade. Então, o que Ele faz? Ele tira alguma coisa de você. E aí, você vai continuar servindo a Ele de espírito e verdade ou vai murmurar? Hein? Diz aí pra mim. Deus vai e tira mais alguma coisa de você. E aí? Vai continuar servindo a Ele em espírito e verdade? Deus vai e tira mais alguma coisa de você. Você acha que não vai suportar as perdas? Você acha que não vai suportar as lutas, as provações? E você vai continuar seguindo a Cristo? Vai continuar seguindo os caminhos dele? Você está no limite. Ó, tá vendo? Não, olha, não tem quase água aqui. Não tem quase bênção na tua vida. Você está no estreito. Você está a ponto de se acabar. Você está a ponto de cair num buraco. E aí? Você vai continuar servindo a Deus? Ou vai murmurar? Ou vai deixá-lo? Muitos crentes, eles não suportam a perda, as lutas, as provações e deixa Deus e vai para o mundo. E você? Vai para o mundo ou vai continuar servindo a Deus em espírito e verdade? Você clama a Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, eu não estou aguentando mais, eu vou perecer, eu vou cair, Deus maravilhoso, eu não vou aguentar, não vou suportar. Você está de olhos fechados, clamando ao nosso Deus. E você vê que parece que não tem jeito para você. As bênçãos quase se acabando. Sua vida está quase se acabando. De uma hora para outra, você de olhos fechados, quando você pensa que é o seu fim, Deus age no silêncio. Deus aparece na tua frente com a tua vida restituída. Deus aparece na tua frente com a sua vitória. Olha só, o copo cheio novamente, você cheio das bênçãos de Deus novamente. Ele quis fazer uma provação contigo. Ele quis te provar. Você permaneceu fiel verdadeiramente nos caminhos dele. E ele te restituiu sem você perceber. É assim que Deus age. O nosso Deus age no silêncio, meus amados irmãos. Age no silêncio. Ok? Que os irmãos possam refletir sobre isso. Não vamos abandonar Cristo por coisa nenhuma. Podemos perder várias coisas, mas não vamos abandonar Ele. Ok? Tá? Porque nós sabemos que a vitória maior da nossa vida vai ser morar um dia com Ele no céu de glória. Ok, meus amados irmãos? Nós estamos quase finalizando a nossa lição. Vamos continuar aqui. O inimigo age com muita perspicácia e usa muitas vezes quem está ao nosso próprio lado. As pessoas que nós amamos, às vezes o inimigo usa para tentar nos derrubar, ok? Mas de uma coisa sabemos, com certeza, ele foi derrotado na cruz e nós temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Ele foi derrotado lá na cruz do Calvário quando o sangue de Cristo verteu lá na cruz. Ele foi derrotado e obtemos a vitória. Antes de eu terminar, eu quero passar para os irmãos aqui armas utilizadas na batalha espiritual, armas que devemos utilizar. Ou seja, devemos utilizar o nome do Senhor, ok? Devemos utilizar a fé inabalável e devemos utilizar coragem e resistência, ok?
além da unção de Deus, ok? Temos que usar essas armas. E tem outras armas também, que é o quê? Que é a oração, a palavra de Deus gravada em nossos corações, gravada em nossas mentes, o jejum também, ok? É uma arma poderosa para ficarmos firmes. Ok, meus amados irmãos? Ok? Meditem, ok? Nessas armas. Porque essas armas que nos faz vencedor no nome de Jesus Cristo. Certo? E para finalizar aqui, eu vou falar para os irmãos aqui uma relação que eu fiz pequena aqui de, de, das, de quando Satanás fez, como podemos dizer, um desafio, melhor dizendo, com o povo de Deus. Ok? Vamos lá. O desafio que eu escolhi aqui, desafio de Davi e Golias. Golias, entendeu? Desafiou a Davi. O Golias usado por Satanás. Ok? Desafiou Davi. E Davi saiu-se vitorioso simplesmente com uma pedra, no nome de Jesus Cristo. Ok? O próprio Jesus no deserto diante de Satanás. Ele foi tentado. Ele foi desafiado. Ok? Por Satanás. Ok? Transforma essa pedra em pão. E Jesus falou, nem só do pão viverá o homem. Entendeu? Fui desafiado constantemente, mas só que Jesus Cristo saiu vitorioso. Mesaque, Sadraque e Abednego perante o rei Nabucodonosor em relação à fornalha de fogo ardente. Ok? Nabucodonosor desafiou eles. Falou, se eles não se prostrassem diante da imagem que colocaria eles na fornalha de fogo ardente. Então eles foram fiel a Deus. Foram fiel a Deus e não se prostraram. Não temeram. Foram com força para cima do diabo. Ok? Eles foram jogar na fornalha ardente e nada aconteceu com eles. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados irmãos? E por último aqui, Daniel na cova dos leões. Ok? Ele foi desafiado, certo? Os presidentes, os governadores, eles fizeram a cabeça do rei Dário para assinar um decreto para todo mundo adorar, ok? O Deus de Baal. Ok? E Daniel não adorou. Daniel sempre adorou o nosso Deus. E Daniel foi pego ali no ato da oração. E foi colocado na cova dos leões. Ok? Mas nada aconteceu com ele. Ou seja, os leões fizeram jejum naquele momento, melhor dizendo. Então, Daniel se saiu vitorioso. Ok, meus amados irmãos? Vamos chegando ao final da nossa lição. Espero que os irmãos possam ter gostado da nossa aula online, ok? E eu falo para os irmãos, vamos continuar junto, assim, uns orando pelos outros, vamos continuar com essa força, com essa garra, com essa determinação. Vamos a cada dia mais nos revestir das armaduras de Deus contra as astutas ciladas do inimigo. Deus vai nos dar vitória. Por mais que as lutas pareçam que ser grande, por mais que sejam, nos intimidam, mas nós temos um Deus todo-poderoso que sempre está conosco do nosso ladinho, suprindo a nossa necessidade, nos dando refrigério, nos dando água no deserto para saciar nossa sede. Ok, meus amados irmãos? Vamos continuar com o mesmo plano, porque o caminho é estreito, o caminho espinhoso que nos conduz à vida eterna, mas com fé, força, dedicação, servindo a Deus em espírito e verdade, nós vamos conseguir vencer. Ok, meus amados irmãos? Que Deus possa vos abençoar mais e mais, tá? Que Deus vos abençoe mais e mais, que Deus nos encha da tua maravilhosa graça, mais e mais. Ok, meus amados irmãos? Fica com Deus, um grande abraço. Estamos torcendo para que essa pandemia, né, esse coronavírus possa passar rápido, o mais breve possível, para voltarmos a estarmos juntos, louvando a Deus em espírito e verdade na igreja. Ok, meus amados irmãos? Um abraço, fique com Deus, tá? Um abraço fraternal
do seu irmão Luciano, tá? Fique com Deus.